Salve quebrada, perifas do Brasil todo, tamo junto. Vamos dar então prosseguimento a esse assunto, historiografia e teoria da história. Então agora a gente vai ver um pouco sobre a ideia marxista para a história, pessoal. Como que os marxistas e o próprio Karl Marx contribuíram para o surgimento de uma historiografia própria. Pessoal, vamos entender então, para a gente entender como que a contribuição de Marx se deu para a história, a gente tem que entender um dos princípios basilares do pensamento marxista. Qual que é esse? É o dito cujo materialismo histórico. Que é o materialismo histórico? O materialismo histórico é o seguinte, presta atenção. A história, ela nada mais é do que a história da luta de classes. Ou seja, pessoal, o combustível, o motor da história é a luta de classes. O que move a história é a luta de classes, é a luta entre uma classe opressora e uma classe oprimida, uma classe exploradora e uma classe explorada. É só você pensar o seguinte, tá ligado aquela motinha braba que você tem aí? Então, tá ligado que você precisa botar um combustível lá nela para quê? Para ela andar, né? Então, pensa que essa moto é a própria história. E pensa que para ela andar, ela vai precisar desse combustível. E esse combustível, então, é a luta de classes, pessoal, para Marx. Então, seguinte, os historiadores marxistas, eles acreditavam, então, que a história ela se dava justamente pela luta de classes. Ela era movida pela luta de classes. Isso, pessoal, trouxe consequências muito grandes e uma transformação na forma de entender a história e de se fazer história, de fazer interpretações sobre as fontes e até mesmo no que pesquisar. Nesse momento, os historiadores estavam deixando de fazer uma história política das grandes personalidades e começaram a fazer, então, a história ali do trabalhador, do pessoal de periferia, tá ligado? Esse pessoal aí, que antes estava sendo esquecido da história, eles começaram a fazer uma história social, pessoal, uma história econômica, que aí ia ser aprofundada e ia ser solidificada com a escola dos análises que vocês vão aprender agora. Salve quebrada, tô aqui de novo para conversar com vocês, agora para falar sobre a nova história. Pessoal, nova história muito importante, contribuíram bastante para o debate historiográfico e para a teoria da história. Seguinte, nova história já liga na cabeça aí terceira geração dos análises. Por que é isso, cara? Terceira geração dos análises foi quem inaugurou a nova história, beleza? Tranquilo então, bora seguindo. Nova história, terceira geração dos análises. Já liga também no embalo com história das mentalidades, pessoal. Porque isso é uma das características mais importantes da nova história, da terceira geração dos análises. Suave. Entendemos isso, agora vamos entender o que é história das mentalidades. História das mentalidades, pessoal, foi uma nova forma de pensar a história pela terceira geração dos análises. O que acontece? Terceira geração dos análises, eles começaram a pensar o seguinte: para entender uma sociedade de um determinado período, não tem como a gente entender só estudando as relações sociais, as relações políticas, relações econômicas. Mas, na verdade, para entender tudo isso, a gente precisa antes entender a mentalidade daquela galera. Se a gente não entender como aquela galera pensava, a gente não vai entender por que eles tinham aquelas práticas sociais, não vai entender por que eles tinham aquelas práticas políticas e nem aquelas práticas econômicas. Entendeu, galera? Então é assim. Como você também está agora pensando em mentalidade, agora você está fazendo uma história cultural. Porque você está mexendo com o quê? Com o imaginário daquela galera lá. Com aquela sociedade daquele passado onde você está, o quê? Vasculhando. Entendeu? Seguinte. Para ficar claro, um exemplo aqui maroto. Pessoal, tem uma quebrada aqui no DF chamada Ceilândia. E aí o cara tá lá
um cara aí da terceira geração dos análises quer estudar a Ceilândia, quer estudar a importância do rap para formação e para expressão da mentalidade e pensamento daquela cidade. Então o que acontece, pessoal? Ele vai, a partir das letras dos raps, da letra das músicas ali, entender como que aquela galera pensava. Entendendo como que aquela galera pensava, ele vai entender as práticas sociais, como aquela galera vivia, como aquela galera trampava. Vocês estão me entendendo? Então, pessoal, estudar mentalidade abre caminho para várias outras possibilidades. Abriu caminho para estudar, por exemplo, a história das pessoas comuns, do dia a dia das pessoas, a história do cotidiano da galera. O que antes não era tão estudado assim, tá ligado? Vocês estão me entendendo? Então, pessoal, história das mentalidades, muito importante. Já liga nova história, já liga terceira geração dos análises. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Até a próxima.